a Mel. E bem-vindos ao Caramelo! Mais um Caramelo! Olá! Mais um livro! Na verdade, nosso plano para hoje não era esse livro que a gente ia ler, porque a gente tá lendo um livro muito longo, que a gente pode contar pro público qual é, né? Público. Não, a gente literalmente deu um passo maior que a perna, amiga. Foi isso. A gente falou, vamos ler esse livro de quase 700 páginas. Vai dar tempo Pode sim. falar qual é ou não? A gente faz segredo. Suspense, amiga. Então vamos fazer suspense. E, então, esse nosso plano era ler outro livro, só que o livro era muito maior do que a gente esperava. E o livro é bom, mas não vou falar mais nada. Mas daí a gente percebeu que a gente tinha que ler algo rápido e que a gente pudesse, assim, ter em mente já do que ler. E nós escolhemos um, certo? A gente fala o que é ou não. Sim, vamos terminar a série Maus. Uhul! Finalmente uma série Finalmente. terminada nesse Sim. podcast, né? Porque a gente já começou umas 3. Sim, um livro incrível. Sim, é Que vai verdade. ter o último episódio, só tiveram 2, né? Porque só tem 2 livros, mas se tivessem mais... Sim. E se História vocês têm algum interesse em quadrinhos ou coisa do tipo, nos mandem, porque é bem mais interessante ler quadrinho de vez em quando. Sim. Não só pelo fato de dele ser mais rápido e você ler muito conteúdo ao mesmo tempo, mas a ilustração sempre transforma tudo numa coisa muito mais legal, né? Sim, realmente. Então. Os quadrinhos são muito interessantes de ler. Sim. E anúncios. Anúncio da semana. Anúncio da semana. Nos sigam nas nossas redes sociais. A gente tem um Linktree, que é um link onde tem literalmente todos os links que vocês possam imaginar para as nossas redes sociais lá no nosso Instagram, @caramelopodcast. Que nem você ouve no Spotify, ou no YouTube, ou enfim, onde quer que você ouça. E, inclusive, a gente tem um anúncio muito divertido para fazer, que é que nós fomos finalmente aprovadas no Cashbox e Sim! no Apple Podcast. Dá muito Gente, trabalho. esse deu um trabalhinho, viu? Deu, o Apple Podcast foi meio enjoado pra conseguir, mas conseguimos. Um beijo, Apple, se você quiser nos patrocinar, a gente aceita muito, inclusive. E Ai, ai. é isso, eu acho que Sonho. esse é o anúncio da semana. Como é que você tá hoje, Mel? Amiga, tá frio essa Tá semana. muito frio, Tá muito tá muito frio. A gente mora no Rio, né? Em Rio das Ostras. No interiorzinho. É, Tem muita e- praia, então faz bastante frio. Sim. E por que tá chovendo tanto? E por que tá tão frio do nada? Exatamente. É óbvio que tipo, vai Eu não tenho virar- roupa pra isso, eu literalmente não tenho roupa eu pra também isso. não. E vai ser inverno já. Ainda nem é inverno. Acho... Não, acho que é dia 21. Acho. Menina, que Pois é. caos. E já tá muito frio, então a gente tá com frio. Eu estou de casaco, inclusive. E é isso, tá muito frio. E mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Estamos bem. Espero que vocês também estejam. Yes. E vamos começar com o livro. Mas, primeiro, eu queria avisar que vai ter spoilers. A gente ainda não sabe como fazer um episódio sem dar spoiler. É muito difícil mesmo. Então, se vocês têm interesse de ler o quadrinho primeiro antes de ouvir ou assistir o episódio, por favor, façam isso. E depois venham conferir nossas opiniões, ver se elas combinam com as de vocês. E é isso. É isso aí. E, de fato, leiam um quadrinho antes de vir. É muito porque É vale muito interessante, muito, a muito pena a leitura. informativo. A gente tá... Vocês já sabem que a gente gostou, né? De qualquer jeito, porque a gente leu o primeiro, enfim. Sim. Então vamos ao que Maus 2 é. Conta pra gente. Sim, vamos falar sobre o livro agora. Eu vou dar uma lida porque é bastante coisa. Maus, a história de um sobrevivente, esse é o volume 2, que o título é. E foi aí que meus problemas começaram. Esse livro continua a trajetória dos pais de Art Spiegelman, Wladek e Ania, sobrevivendo ao Holocausto na Polônia. Esse livro também envolve um pouco da vida do Art e o do pai dele após a guerra. Então, os traumas que isso ocasionaram neles dois. E, enfim, é sobre isso. E o livro foi publicado em 1991 ou 1992, as informações são meio confusas na internet. E esse livro ganhou o prêmio Melhor Roteirista Estrangeiro e Melhor Álbum de Aventura e Ficção. Álbum porque os 2 volumes foram publicados depois juntos, então formaram um álbum e agora eu acho que eles só são vendidos assim, já os 2 sim. juntos. A gente tava conversando com um amigo nosso, a gente nem sabia que ele tinha lido. E eles vendem juntos. E faz bastante mais sentido vender juntos, já que é uma coisa assim, completa. Enfim. Mas, enfim. Maus 2, um ótimo livro.
assim, fez altamente justiça ao primeiro. Porque o primeiro já foi bom, mas o segundo... Você achou melhor? Eu não achei melhor, só foi... os dois são incríveis. Eu só achei que o 2, ele é... O primeiro é muito impactante, mas o 2, você vê uma coisa que você sempre estudou e você sabe que é grave, mas quando você lê o que as pessoas realmente passaram ali, é muito, muito impactante. Sim. Então o 2 é incrível e a história é muito pesada. E outra coisa, se vocês tiverem problema com esse tipo de história... Sim. Eu não leiam. recomendo que vocês leiam, porque é realmente pesado, pode ser gatilho pra vocês de verdade, porque a história é muito triste e é isso. Com certeza, na internet, com certeza tem os gatilhos do livro, então, por favor, procurem antes de vocês lerem, tomem muito cuidado com isso. Mas, como a gente disse, o livro é, assim, fenomenal, mas eu também achei que esse foi muito mais intenso de ler, porque no primeiro acho que a coisa que mais eu percebi foi como as coisas foram tiradas dos judeus, tipo, lentamente. Tipo, começou com eles não podendo entrar em algum lugar, até eles terem literalmente o comércio deles tomados. E daí eles indo pros campos e fugindo e blá, blá, blá. Só que dessa vez a gente viu eles no campo. E o quão horrível era. E, tipo, eu acho que quando a gente estuda na escola não faz nem um pouco justiça ao que é. Nem um pouco. Porque é tão assustador. Eles passam tanta fome e a crueldade, tipo, literalmente... muito maior do que era antes. E assim, é chocante, cara. Sim, chocante. eu acho que o segundo livro é mais pesado, porque no primeiro, eles também estavam narrando o nazismo como uma coisa que eles não tinham conhecimento Com ainda. certeza. E no segundo, eles vivenciaram tudo aquilo na pele e foi muito mais impactante. É horrível, é muito, muito horrível. Claro que todo mundo tem uma noção de o quão horrível o nazismo é e o quão... Mas quando você vai mais a fundo, você vê que na tem verdade, muita eu acho que coisa. essa leitura deveria ser algo assim, meio... obrigatório, não obrigatório, mas tipo, que você deveria ler, porque você aprende a ter muito mais empatia com essas pessoas e você entende o porquê esse tipo de coisa precisa ser lembrada e por que precisa ser falado quando essas pessoas sofreram, sabe? Então, com certeza, leiam, 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 leiam. E a primeira coisa que a gente quer falar sobre Maus é o final de Maus 1 e o início de Maus 2, que é a chegada em Auschwitz e a separação do casal. Na verdade, a gente não sabia disso em Maus 1, que eles iam ser separados, mas os campos eram separados entre homens e mulheres. E isso é uma grande parte da história, porque ele tá junto com a mãe do Art Spiegelman, e eles são separados e eles ficam sozinhos sem conhecer ninguém. Então imagina que horror que deve ser só nesse início, né? Sim. E você não tem ideia do que tá acontecendo com seu parceiro, tipo, do outro lado. E uma coisa que eu fiquei, tipo, como que pode ser assim? Porque ele falou, o título do livro já é foi aí que meus problemas começaram. Foi aí que seus problemas começaram? Não. Porque ele já tinha sofrido tanta coisa no primeiro livro. E pra ele achar... E também muita coisa de estar afastado dela. E pra ele achar que ele estando lá em Auschwitz e ainda afastado dela foi o início dos problemas dele. Pois é. Tipo... É meio insano como ele teve um jogo de cintura gigante. Durante o livro inteiro. Não, sinceramente, a sorte desse cara... Foi a inteligência dele. Não, ele foi muito inteligente, mas também teve muita sorte. Sim. Porque esse homem ele era muito... Primeiro que ele era muito esforçado antes, ele sabia fazer muitas coisas enquanto ele morava ainda na Polônia. E ele também é muito bom de papo, negociação, mas a sorte que esse cara deu em encontrar as pessoas certas e descobrir aonde ficavam as coisas e tomar as decisões corretas, que são tipo... É quase um jogo, você decide se você, sei lá... fica no lugar ou sai. E ele ter tomado todas as decisões corretas a ponto dele ter conseguido sair é um grande alívio. Mas faz pensar que muitas pessoas não conseguiram tomar essa decisão. E na verdade elas nem precisavam tomar essa decisão porque isso não devia nem ter acontecido. Então... E é muito questão de sorte, meio que predestinação, talvez. Sim. É tanto que no primeiro livro teve aquele rabino, né, que contou pra ele várias coisas e falou que aquele dia seria um dia importante, que ele iria sair daquele lugar que ele estava e ele realmente saiu. Bem, amiga, nesse livro teve aquele padre que meio que leu os números que todos eles tinham gravado no corpo. Sim, foi uma loucura. Com a junção dos números deu 18, que ele falou que... Sim, só que os dois números, são 6 números, os 2 primeiros números, se não me engano, era 17, isso é algum número positivo, por algum motivo a gente não se lembra, me desculpa.
os 2 últimos números, eu não me lembro que eram, os 2 do meio somavam 18, que é o que você ia falar. Que significa liberdade. Então ele falou, foi um momento até muito interessante que ele falou, eu posso até não sobreviver a isso, mas você vai, com certeza. E, cara, imagina você ouvir aquilo. Aquilo ali é uma palavra de esperança, tipo, que acende na vida da pessoa. E ele recebe isso durante muitas vezes durante o livro. Sim. E é quase como se ele tivesse, assim, predestinado a sair daquele lugar. Não e só é uma ele, loucura. como a Anya também. É, sim, ela recebe uma... Não uma visão, né? Quando a guerra termina, eles terminam, só que o Vladek tava na Alemanha, se eu não me engano. E a Anya tinha conseguido voltar pra Polônia. E ela tava sozinha lá. E eles tinham combinado de que eles iam voltar pra cidade natal deles se eles fossem libertos e estivessem vivos, né? E daí ela não recebia notícias dele de jeito nenhum, não conseguia falar com ele. Mas ela vai numa cartomante e a cartomante literalmente lê a vida inteira dela. E fala que ela perdeu um filho, que ela sofreu muito, que perdeu tudo. Só que ela vai que começar... o marido dela tava doente e o Vladek realmente estava doente. Sim, ele teve pife, isso, que é uma doença dada pelo piolho. E é muito doido mesmo como ela descreve como ela vai reconstruir a vida em outro lugar, ela vai ter outro filho, e literalmente isso acontece. Então, é muito doido como essas experiências, assim, não necessariamente religiosas, né, mas alguém dizendo pra eles que alguma coisa vai dar certo através de um meio místico, sei lá. Ah, e outra coisa que a gente queria mencionar também são, que nem a gente fez na primeira vez, o quão incrível é o desenho de Maus. Sim. Não só o talento do Art Spiegelman, que é assim, inacreditável, ele faz o quadrinho preto e branco ser assim, sensacional e você conseguir reconhecer tudo, quanto a simbologia dos desenhos dele dessa vez, assim. Acho que até mais do que o outro, tudo significou muito. E teve uma coisa em específico que chamou muito nossa atenção, né, Mel? Não, teve aquele da pilha de corpos. Quer explicar isso? Porque você que reparou muito nesse, eu ainda não tinha clicado muito nisso. Sim, no início do segundo capítulo, eu não me lembro o nome do capítulo, mas são 5, é o segundo, ele comenta sobre ele tá conversando como se fosse com o público, e ele tá com a máscara de rato amarrada, mas os cabelos dele de verdade de humano por trás. Então eu acho que isso é uma forma de meio que representar o autor e não sei o que. E ele tá escrevendo e desenhando sobre uma pilha de corpos de ratos. E ele tá comentando sobre todo o sucesso que ele fez com o Maus. Em cima dessa história, de uma história tão sofrida, né? Sim, e o quanto ele se sente culpado por estar, tipo, sendo bem sucedido. E ele se pergunta se vale a pena falar mesmo dessa história tão triste para as outras pessoas. Quando daí chegam, assim, canais de TV, publicitários e um monte de gente oferecendo até pra fazer merchandise do Maus, tipo, colete. E, assim, transformar uma história dessa tão triste em algo tão lucrativo. E daí ele recebe tantas influências dessa que ele acaba encolhendo no desenho, virando uma criança. Essa parte que eu reparei muito é conforme ele vai vendo o quanto ele tava se sentindo preso nessa situação de querer continuar a história, porque é uma história que precisa ser contada, mas também uma história que era muito triste e ele não queria necessariamente fazer dinheiro com isso, e ele vai encolhendo como se ele se tornasse tipo uma criança mesmo no quadrinho. Sim. Pra mostrar o quanto ele tava impotente naquela situação, o quanto ele não tava feliz com o que ele tava fazendo. Sim. Isso foi muito incrível. E é incrível, esse homem assim tem um talento insano pra representar tanta coisa. Ele foi ao psicólogo. Sim. E conversando com um psicólogo que também tinha sobrevivido ao Holocausto, eles conversando falou que ele deveria se sentir culpado por não ter presenciado o Holocausto, porque foi uma coisa horrível e ele não tem culpa de não ter vivido aquilo, todo aquele sofrimento. Exatamente. Então, saindo de lá, já com uma mente mais liberta de todos esses pensamentos, ele começa a crescer de novo, pensando em como ele poderia continuar um livro de uma forma que ele não ofendesse quem tivesse passado por essa história. E foi incrível essa parte. É insano, é assim, um talento incrível. É o que a gente falou da última vez. Maus não poderia ser um livro de jeito nenhum. Maus tinha que ser uma história em quadrinho. E a ilustração é a coisa mais assim, necessária nessa história. E outra coisa, essa agonia que ele tinha sobre a história é muito o que... É claro que nele era uma questão assim, muito, muito avançada, mas do que a gente vive agora de não acreditar em tudo que aconteceu naquele lugar.
Como isso é assim, possível? Como que isso fez parte da nossa história? E como isso foi tão recente? Não tem nem 100 anos. Meu Deus. E eu não É entendo. surreal. Sério, eu não entendo como existe grupos neonazistas hoje em dia. Isso literalmente não faz sentido. Tipo, não entra na minha cabeça. Como você pode acreditar que alguém é superior ao outro e você literalmente quer matar alguém porque ela não é igual a você. E isso é insano. Quando você vê o quanto aquelas pessoas sofreram e eles tinham que ficar aglomerados dentro dessas casas pequenas. Tipo, coisa de 200 pessoas num lugar onde, sei lá, 8 cavalos dormiam. Uma parte que me marcou muito, assim, que foi uma parte do livro que eu falei, cara, eu não sei se consigo mais ler isso. Sim, é verdade. Foi uma parte que ele tava falando sobre novos prisioneiros que chegaram da Hungria. E ele tava dizendo como aquelas pessoas eram executadas, porque elas não eram executadas na câmara de gás. E nessa parte do livro ele fala que quem morria na câmara de gás era sortudo, porque... Pra falar pra vocês como essas pessoas morriam, eles faziam um buraco enorme no chão, tacavam as pessoas lá, gasolina e simplesmente ateavam fogo em milhares de pessoas. É horrível. Eles ateavam fogo nessas pessoas e elas morriam ali. Então, aquela parte onde ele falou que quem morria na câmara de gás era, na verdade, sortudo. O que é sorte? Cara, é tipo, é insano isso, cara. Eles literalmente abriam buracos no chão e colocavam fogo nas pessoas. E fala também que quem chegava depois, quando o fogo já tinha sido ateado, tinham que pular. Eram obrigados a pular, com as pessoas sofrendo lá, com tudo já pegando fogo. Cara, é muito doideira. E até o Art até pergunta pro pai se eles nunca tentaram lutar contra isso. E muitas pessoas tentaram lutar. Só que é literalmente uma combinação de uma força muito maior contra alguém que tá muito debilitado. Eles passavam muita fome. Sim. E eles não... Assim, não tinham como ter forças pra lutar contra alguém que tava armado do pé à cabeça. Sim. E que tinham tanta superioridade, assim, em termos físicos, assim, insano. E nessa questão do buraco, ele também perguntou porque seria mais fácil levar um soldado alemão pro buraco junto com eles, né? Mais fácil do que levar pra câmara de gás. Então, ele falou que não adiantava, porque um soldado alemão que eles tentavam matar, eles matavam 100 prisioneiros. Cara, é insano. É muito doido e é tão... Me deixa com raiva de verdade pensar que tem pessoas que acreditam nessa ideologia de matar as pessoas que não são iguais e, tipo, a superioridade de uma raça. Tipo, o que é isso? Tantas pessoas morreram e as pessoas, mesmo tendo acesso a trabalhos maravilhosos que nem o Maus, tanto quanto estudar na escola, né? Porque todo mundo estuda ao menos um pouquinho disso na escola, ao menos na nossa idade, né? E como que as pessoas têm, assim, a coragem e a cara de pau de fazer uma coisa dessa, sabe? De apoiar uma coisa dessa. Exatamente. É irritante e, assim... É surreal. É surreal. É literalmente surreal, porque não faz sentido nenhum que isso aconteça. Então, sério, é só... Sei lá, não tem nem palavras pra explicar o que é isso. E o negócio é que a gente nem é do grupo mais afetado, assim. Não que a gente tenha que ser do grupo afetado para sentir raiva. Claro que não, a gente tem que se revoltar da mesma maneira. Mas se doeu pra gente ler isso, imagina a dor das pessoas judias, das pessoas... Sim, dos descendentes dessas pessoas, Sim, né? os negros, LGBTs e todo mundo que passou por isso, que sobreviveu, que morreu, que lembra. Imagina a dor dessas pessoas e o quanto dói pensar nisso e como tudo é tão doido, sabe? Então, tipo, é muito triste mesmo. Sim. A gente falou no início, o segundo livro é muito mais pesado. Com certeza, Muito é mais realmente pesado. muito pior. E falando nessa situação de ser muito difícil, o Art até fala quando ele tá com o psicanalista dele, que ele pergunta pra esse psicanalista como era tá lá em Auschwitz. E daí o psicanalista dele dá um susto nele, assim, aleatório. Sabe quando você dá um susto no amigo e ele fala que é literalmente isso o tempo todo? Era isso que era estar lá dentro. Então você imagina a tensão que era e o quanto isso é doido e como isso transferiu pro Vladek também. A personalidade dele. A esposa do Art fala até que viver com ele é pura tensão e que isso com certeza é trazido dos dias de guerra e da incerteza de estar seguro, de ter certeza se você vai comer alguma coisa amanhã, se alguém vai literalmente pegar e te matar do nada.
E se você der um deslize... Você não vai ter a sua casa, não vai ter água pra comer, você Sim. vai ser distanciado das pessoas que você ama. E o quanto isso é doido, e o quanto esse trauma vem por geração em geração, e o quanto dói isso em todo mundo, sabe? Então, assim, dói, é muito triste, e eu espero que todo mundo que passe, que tenha passado por essa situação, e todas as pessoas que sejam descendentes de pessoas que passaram por essa situação, tenham, assim, uma cura emocional do que foi isso, porque as pessoas não merecem passar por esse tipo de coisa, literalmente não merecem. Amiga, não, esse livro é muito pesado. Sim. Se vocês não tiverem forças pra ler, não leiam, porque, nossa... enfim, é muito complicado, mas caminhando mais à frente com o livro, eles vão começando a dar indícios de que a guerra está terminando. Sim, é verdade. E assim, é bem lentamente. Sim, bem lentamente começa a chegar algumas notícias. Os americanos estão indo à frente, né? Estão levando mais à frente as trincheiras e tudo mais. Os russos também. E eles falam, eu nunca, enquanto eu estudava, eu nunca vi muitos americanos e os russos como os heróis da situação, porque eu já tinha escutado algumas situações de que eles não foram lá pra salvar e que quando eles chegaram lá, eles não realmente deram assistência. Só que nesse relato, o Vladek realmente narra os americanos como as pessoas que salvaram eles mesmo, pessoas que ajudaram, que deram comida, que falou, vocês não vão mais sofrer com isso e vocês estão libertos agora. Isso foi muito surpreendente pra mim. Sim, eu também achei. E o Vladek também tem esse bônus que ele fala inglês. Então, isso, além dos americanos, pelo visto, terem se compadecido deles, eles ainda tinham mais contato com o Vladek porque ele falava inglês. E ver eles começando a ser ajudados quando a Cruz Vermelha abre a porta do trem. Eles falaram que eles não acreditavam no que eles estavam vendo. Sim, e eles comiam doces e comiam pão. E o Vladek sempre falava que ele guardava o dele. E que ele não conseguia comer porque ele não sabia o que vinha depois disso, sabe? E exatamente como ele é atualmente. Até hoje, ele... Sério, os relatos dele tentando economizar comida, ele deixa um saquinho de chá secando na pia, porque ele quer reusar o saco de chá, porque ele não quer gastar, sabe? Então, é tudo muito difícil e, como a gente falou, reflete totalmente na personalidade dele. E é bem interessante mesmo isso que você falou dos americanos e dos americanos, né? Porque os russos nem aparecem no... Foram mais os americanos mesmo. Sim, a gente só soube que os russos estavam entrando também no país. Sim, eles só mencionaram isso. Então foi bem interessante ver essa perspectiva. E é muito mais interessante você estudar a história e descobrir alguma coisa através dos olhos de alguém que viveu isso. Exatamente. Então, assim, foi bem interessante. Eu acho que essa é a graça de Maus, no final das contas, que você sabe o que de fato aconteceu porque você está ouvindo da boca de alguém que passou por isso. E não é as coisas que o Art lembra que o Vladek falou. São literalmente gravações do Vladek falando o que passou e ele, assim, quase dando um Ctrl-C, Ctrl-V no quadrinho, sabe? Isso é muito legal, é muito divertido você saber. Não divertido, né? É muito, assim... Informativo. Brincadeira. Você saber o que aconteceu e você aprender mais sobre isso. E é muito importante ter essa visão de quem realmente esteve lá, porque quando o Vladek estava trabalhando em uma das áreas lá do campo de concentração, ele conversa com uma outra pessoa que trabalhava numa área diferente da dele. E essa pessoa narrando as coisas que as outras pessoas passavam, não é completamente diferente, mas tinha um tom diferente já do que ele próprio vivia. Sim, até então porque... cada pessoa lá viveu uma coisa, viveu um trauma, viveu uma coisa terrível. Sim, e lá. o Vladek, como a gente mencionou, ele teve assim muito jogo de cintura e muita sorte também. Não que isso tenha diminuído o terror que ele viveu, com certeza não. Mas nesses percalços, algumas vezes ele conseguia ter algo a mais, tipo um pedaço de pão a mais ou fazer uma troca assim. Mas imagina as pessoas que não tiveram nada, as pessoas que não conseguiam se comunicar em alemão, as pessoas que não tinham o que fazer, sabe? Então, toda perspectiva é uma perspectiva diferente. E é muito interessante ouvir ao menos a dele, sabe? E o próprio Vladek, enquanto o moço estava contando pra ele outras perspectivas, outras histórias, ele fala que ele não queria ouvir mais. Mesmo passando por aquilo, mesmo que em uma questão diferente...
ele ouvindo outras histórias, ele não aguentava ouvir as histórias das Sim. outras pessoas, mesmo que ele estivesse passando pela mesma coisa. Sim, é assim, loucura. E só prova o quanto dói no final das contas, sabe? Escala caramelo. Não! E o casal se reencontra no final. Verdade! Boas notícias, né? O casal se reencontra no final Sim, na depois cidade de deles. toda a questão da vidente, ele realmente... Tudo acontece realmente como a vidente falou. Ele volta pra cidade natal deles, depois de ter procurado muito ela. Ela tava na Associação dos Judeus, né? Isso, lá Da cidade da dela. Polônia. E eles se reencontraram. E ele narra que todo mundo chorou. Todo mundo que estava na sala chorou, eles choraram. Sim. E depois disso, muita coisa não é narrada, a gente só sabe que eles se mudaram para os Estados Unidos. Sim. Na verdade, eles foram para um outro país, e enquanto as É, coisas eles foram estavam pra Suécia. abaixando, porque, sabe, tudo ainda estava muito bagunçado. E quando eles conseguiram o visto para ir para os Estados Unidos, porque tinha muita gente querendo ir para os Estados Unidos, Sim, com então eles tinham que certeza. esperar para ter uma chance de ir. Então eles foram para os Estados Unidos e depois disso a gente só sabe que eles tiveram um filho e que a Annie acabou se suicidando por Sim. conta da morte do irmão dela também. Foi tudo uma bola de neve, é claro, é tudo que ela viveu, mas também o único irmão dela que tinha sobrevivido foi atropelado e ele morreu, então isso é o que a gente sabe do que aconteceu depois. Sim. E o livro termina assim, mas pelo menos eles se reencontraram. Uma das coisas mais surpreendentes que eu realmente não esperava ver no livro foi uma foto do Sim. próprio Vlader. Uhum. Ele é totalmente diferente do que eu imaginava. Também. Eu achei que ele era, sei lá, um cara mais... quase como a fisionomia do rato, né? Como ele mostra uma pessoa mais alta. Eu esperava que ele e fosse magro, mais sabe? alta e não esperava que ele fosse magro, na verdade. Eu esperava que ele fosse... Porque ele é narrado como forte, ele passou por muita coisa verdade. e ele sempre é narrado como que ele Como passou ele- por isso, mas ele tava bem e ele era a única pessoa forte no acampamento e eu ficava pensando, gente, Sim. Que tamanho era esse homem pra ele aguentar tudo isso? verdade. Então É eu verdade. sempre imaginei ele grande, forte e alto. Você interpretou isso bem. E assim, é bem doido você ver a cara da pessoa quando ela é literalmente um rato igual a todas as outras. E você vê o rosto de quem passou por aquela dificuldade, assim, insana. Então, assim, foi bem interessante ver esse final, sabe? E é assim que acaba, a gente fica muito feliz que ao menos eles puderam ter um final feliz, sabe? E tá aqui pra contar essa história hoje pra gente poder aprender tanto do que eles falavam, sabe? E é por isso que livros de relatos, sim, das pessoas que passaram por dificuldades, minorias, são tão importantes e precisam ser lidos. Então, muito obrigada, Art Spiegelman, por esse quadrinho sensacional. Sua obra Incrível. foi incrível. Sim, agora, Escala Caramelo. Isso! Escala Caramelo! Sim. Eu tô meio em dúvida. Por quê? Porque eu não sei se eu dou uma nota mais alta ou não, se eu igualo tudo. Porque eu, no fundo, quero dar uma nota mais alta. Porque eu acho que eu não fiz justiça a Malzon. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei. Porque, sei lá... Quer que vá primeiro? Vai, isso. Tá. Sempre ela primeiro, porque eu nunca tenho certeza. Eu também não, Vai. Eu dei 4.5 no primeiro. Eu dei 4.5 chegando no 4.8. E nesse, gente, a ilustração continua sendo incrível, os relatos são ainda mais impactantes, então eu não tenho como não dar 5. O primeiro 5! Uau! Esse livro é incrível, ele narra sim. tudo com uma veracidade, assim, que às vezes dói. Sim, mas é Dói importante. durante todo o livro, mas É. é muito importante que a gente saiba realmente o que aconteceu pra não ser repetido nunca mais. Nunca. Então, é 5, com certeza. Esse livro é incrível. Eu recomendo muito que vocês leiam, caso vocês não tenham sensibilidade com essa questão de ler sobre isso. Enfim, o livro é incrível e é 5. Ai, tô tentada a dar 5 agora. Porque eu tô pensando, eu posso dar 5 pra outros livros e não sei o que. E todos são tão diferentes. Eu não quero dar 4. Amiga, Que difícil. quanto você deu no primeiro? Eu acho que eu dei 4. Que horror! 4? Não, Por 4 que eu é dei uma nota 4? boa. Não é não. Amiga, pra esse amiga. livro não é tão bom assim. Merece mais, eu acho. Mas, amiga, é o que eu falei. Depende muito da sua sensibilidade, do seu tipo de leitura, do quanto você se interessa por esse tipo de história, enfim. Não sei. Não, mas ok. Eu acho que... Caraca, Amiga, porque... se não for o seu tipo de leitura... Não, tipo, é meu tipo de leitura. Eu não tô em dúvida porque eu fico tipo, eu não quero fazer justiça, porque eu não quero,
tipo, a ser interpretada como eu dei Aham. pouco. Não, é porque eu realmente não sei. Mas eu acho que eu vou levar tanto Mouse 1 quanto Mouse 2, já que eles são uma coleção mesmo, pro 5 também. Porque acho que foi a primeira coisa, assim, eu acho que foi o primeiro relato histórico e, assim, pessoal que eu li que me impactou tanto, sabe? Uhum. E era um assunto que eu não conhecia tanto. Por mais que você estude na escola, sempre tem coisas que você se interessam mais ou não. E eu sinto que eu aprendi muito e que me fez, assim, empatizar muito, muito, muito mais sobre essa causa e sobre essa questão da Segunda Guerra, do nazismo, do Holocausto e dessa situação toda, sabe? Então eu acho que me ensinou muito pra eu dar 4. Sim. E 4,5 só. Então, eu acho que eu vou dar 5 pros dois, vai subir os dois pro 5. 2, 5, esse livro É incrível. realmente muito bom, sério. E é um relato pessoal, então a gente não tem que ranquear nada, mas é um 5 sim. E outra coisa, a gente estuda na escola e pensa, foi isso e foi rápido. Não foi rápido. Não foi rápido, não. Foi muito longo, foi muito sofrimento de muitas pessoas. Sim. E nesse livro retrata perfeitamente o que as pessoas sofreram naquela época, então esse 5 é mais que merecido. Sim, literalmente. E a gente acha que só começou quando a guerra começou. Não, não foi isso. Uhum. Como eu disse, Foi de antes, pouquinho em exatamente, foi pouquinho, muito- as Aham. coisas... Cara, imagina o sofrimento. Só em Auschwitz ele falou que ficou entre 10 e 12 meses. Você tem noção do que são 10 e 12 meses passando fome, você conseguir sobreviver lá dentro? E assim, cara, é só insano. Esse livro é só incrível. E a coragem do Vladek pra relembrar tudo isso e pra relembrar o sofrimento da Anya Sim, e de tudo. e ele fala durante sim. o livro que ele fez várias coisas pra tentar esquecer. Ele queimou o diário da Anya. Sim. Ele praticamente não tinha foto, só da família da Anya, porque Sim. eram dela, né? Eles não tinham Sim. direito sobre isso. E, enfim, ele tentou apagar ao máximo e antes das histórias ele fala que ele só tá relembrando por causa do arte, porque ele queria esquecer tudo sobre Sim. isso. Cara, só não entra na minha cabeça como isso aconteceu e, cara, é impossível de esquecer, né? Então, fica aqui o nosso grandiosíssimo respeito a Art Spiegelman e Vladek Spiegelman por terem criado essa história, assim, incrível e tão interessante, informativa e necessária. E é isso. E é isso, mais um livro do Caramelo. Mais um livro. Esse é o número qual de livro? 5? Eleanor Park, Mouse 1 e 2, 4. 4? O próximo vai ser. Quatro. Enfim. O próximo é 5. Uau, 5 livros, meu Deus. Então é isso. É sempre um prazer estar aqui, gravando, que nem sempre. E é isso. Nos sigam no Instagram, Caramelo Podcast. Eu vou repetir, Caramelo Podcast. Qual é o @ Mel? Caramelo Podcast. Exatamente. Se vocês estiverem ouvindo no Spotify e a gente tem um canal no YouTube, então se vocês quiserem ver a gente, estamos no YouTube também, estamos em várias plataformas, na verdade, como já dissemos, tá tudo no link na nossa bio do Instagram, então tem várias plataformas, espero que vocês escolham a melhor pra vocês e continuem acompanhando os nossos episódios. Isso. Ai, nossa, foi muito locutora de rádio agora, foi muito bom. Arrasou. E é isso. Esse é o final do episódio. E semana que vem tem outro livro. Eu sou a Carol. É verdade. Eu sou a Carol. Eu sou a Mel. E esse foi o Caramelo. Tchau! Tchau, Bye, bye. Um beijo pra vocês. Tchau. Feliz inverno. Ai, não Leiam. tão feliz inverno. Não, tá frio, mas se agasalhem. Enfim, tchau.